Oi, pessoal, eu sou o Augusto e hoje a gente vai descobrir o que acontece quando a gente respira, mas de um jeito diferente. Oi, eu sou o Benjamin. Nosso episódio de hoje tá uma verdadeira festa nos pulmões e quem vai contar tudo pra gente é uma convidada muito especial. Vem ouvir, vem curtir o podcast que vai te divertir. Pequenos e sabidos vão te inspirar. Contra tudo escolar é o nosso lar. Ela é fisioterapeuta formada na Fivale, pós-graduada em pediatria, neonatologia, trabalha com crianças e adultos, atende em casa e até com as irmãs de Caravaggio. Seja muito bem-vinda, Camila Sgarbi, pode entrar no ar. Bom dia, Augusto e Benjamin. Então, meu nome é Camila Sgarbi, sou fisioterapeuta formada há 8 anos, nem parece, né? Uma jovem, me formei novinha. Então, trabalho basicamente hoje com crianças, bebês e também adultos na parte respiratória, auxiliando a melhora do processo de doença deles e também na qualidade de vida dos pequenos. Camila, o que acontece dentro do nosso corpo quando a gente respira fundo? Tem alguma festa nos pulmões? Existe sim uma festa dentro dos pulmões. E eu gosto muito de comparar essa festa como encher um balão. Por quê? Quando a gente está assoprando, colocando o ar dentro do balão, ele vai se expandindo. E aí começa a orquestra como se fosse no nosso pulmão. Vai entrando músculos inspiratórios, expiratórios e a mágica da movimentação vai acontecendo. E o que é exatamente o tal do método RTA? Ele tem a ver com acelerar o pulmão como se fosse um carro de corrida? Muito bom, Augusto. É exatamente isso. O RTA, para nós fisioterapeutas, é como se fosse um carro de corrida bem potente. Por quê? Ele é um método que ele visa o tórax e o abdômen, trabalhando não somente o pulmão, mas de uma forma associada à musculatura que envolve ele, conseguindo assim identificar e auxiliar com mais precisão o tratamento dos pequenos. E quando a pessoa tem asma, bronquite ou Covid, a fisioterapia respiratória ajuda mesmo? Ajuda e muito, Benjamin. Por quê? Nós fisioterapeutas temos um olhar mais voltado para entender o que é cada situação que está acontecendo dentro do pulmão, seja uma asma, bronquite, bronquiolite ou um pós-episódio de COVID. Entendendo dessa forma o que está relacionado e trabalhando de uma forma mais precisa para o paciente ficar melhor o quanto antes. Agora a pergunta polêmica. O que acontece quando a gente prende a respiração por muito tempo? Os pulmões reclamam? Reclamam! É como se eles gritassem: ei, cadê o meu oxigênio? Porque a gente pode prender por alguns segundos e nada acontecer, né? A gente vai continuando movimentando as nossas mãos, nos mexendo e nada acontece. Mas a partir de um tempo falta algo que é essencial, o oxigênio, né? Começa a dar uma dorzinha de cabeça, uma náusea e pode provocar até um desmaio. Então não se recomenda forçar um bloqueio da via respiratória sem necessidade. E, Camila, crianças também precisam fazer fisioterapia respiratória? Sim, Benjamin. E normalmente precisam fazer mais do que os adultos. Por quê? As crianças são pequenininhas, então é um pulmãozinho muito pequenininho e qualquer coisa que se instala fica, às vezes, numa proporção muito grande, porque o mecanismo de defesa delas é baixinho. Então, normalmente, a fisioterapia se faz mais em crianças. Existe um jeito certo de respirar? Como a gente sabe se está fazendo certo? Pois então, aqui a gente está fazendo certo, porque a gente nem está percebendo que a gente está respirando, né? Respirar deve ser de uma forma leve, suave e sem esforço. A partir do momento em que alguém começa a respirar com cansaço, ofegante ou com sons, a gente já liga um alerta. Isso não é normal, porque a respiração é neutra. E por que quando a gente muito, a gente fica sem ar? Então,
Essa é muito boa também, porque quando a gente ri muito, dá essa sensação de falta de ar, né? A gente troca muito o nosso mecanismo de inspiração e normalmente ri com a boquinha aberta, o que desorganiza todo o nosso organismo, dizendo, nossa, o que está acontecendo que o meu oxigênio está entrando desorganizado? Existe algum truque secreto de fisioterapeuta para espirrar mais elegante? Não é um truque muito secreto, mas existe sim. Então, quando a gente vê que isso está acontecendo, vou ter a sensação do dar um espirro, o que eu posso me controlar? Opa, tá chegando uma sensação de espirro, né? Eu começo a controlar o meu ar, né? Tá vindo devagarinho, devagarinho, e quando eu vou, eu deixo a boquinha entreaberta para soltar devagarinho, fazer um sim, colocando o bracinho ou a mão na frente e não jogando um monte de saliva pelo ar de uma forma de um tchim. Dá para treinar os pulmões quem treina bíceps? Seria um pouquinho diferente, mas dá para fazer um treinamento sim. O bíceps é um músculo e o pulmão é um órgão. Então, a gente dentro da físio existem os incentivadores respiratórios. São para pessoas que têm um pouquinho de dificuldade, a gente acaba utilizando eles. Porém, o que para vocês é muito interessante treinar? Brincando, correndo, jogando, nadando, fazendo coisas no cotidiano de crianças, não ficando tanto em telas, sofás, poltronas. Então, eu acho que dá para a gente treinar na idade de vocês muito bem no brincar. Qual é o superpoder secreto de fisioterapeuta que ninguém valoriza? Superpoder secreto de um fisioterapeuta, eu acho que é a melhora da nossa mecânica ventilatória, é a gente ter essa percepção, essa adaptação de entender o que está acontecendo e tentar restabelecer o mais breve possível esse problema, seja expandindo o pulmão, remoção de secreção, melhora da complacência pulmonar, tudo isso auxilia muito. E agora, pergunta musical. Camila, você recomenda alguma música para respirar no ritmo certo? Pois então, o que eu posso sugerir para vocês? Coisas que eu gosto de ouvir. Eu gosto muito de música popular brasileira, música nacional. Então, se for para sugerir, eu vou sugerir alguma coisa no sentido que seja mais calmo, numa batida mais suave e também onde a gente consiga abrir o peito. O que eu sugiro? A primeira, Leãozinho, do Caetano Veloso, onde a gente consegue estar fazendo essa troca. Trem Bala, Sutilmente do Skank, Velha Infância dos Tribalistas. São todas as músicas que a gente consegue entender o momento que se tem a movimentação do canto e aonde tem a pausa que a gente pode soltar o nosso ar. Nossa, adorei isso. Já quero ouvir com a mão na barriga treinando a respiração. Muito bom. O que você sugere para plantarmos o nosso clima frio e úmido da Serra Gaúcha? Pois então, hoje vê que a gente acordou com temperatura negativa aqui na nossa cidade, cheio de geada, né? O que eu sugiro? Primeiro, agasalhos, né? E a gente, ao sair de casa, ficar bem agasalhados, fechar com uma mantinha a área de nariz e boca, deixar o calçado e meia no pé, né? É bem importante para a gente não ficar com frio em extremidade. E principalmente beber bastante água. Agora a gente sabe que respirar é uma ciência. E é uma arte, uma ciência também. Isso aí. Camila, muito obrigada por esse papo incrível. Você fez a gente olhar para os pulmões com outros olhos. Fico muito feliz com o convite de vocês. Espero ter contribuído para entender o pulmãozinho de uma forma melhor. E não esquece, respirar bem é viver bem. Tchau. Tchau. Até o próximo episódio, pessoal. Vem ouvir, vem curtir o podcast que vai te divertir. Pequenos e sabidos vão te inspirar. Contraturno escolar é o nosso lar. Essa é boa. Dá pra treinar os pulmões quem treina bíceps? Muito boa. É um pouquinho. Super boa, né? Essa daqui. A gente tá com medo, né?